ultimamente, assim, eu percebo um movimento muito grande de pessoas não sabendo avaliar quem aparece na frente delas. E não é uma avaliação no sentido ruim da palavra, como se você precisasse ali dessa avaliação muito séria e isso, de certa forma, fosse pegar todos os detalhes e dessa forma você não fosse, por exemplo, escolher ninguém, porque de tanto que você avalia, você vai ficar sem ninguém. A intenção não é essa. A intenção é que você saiba, pelo menos, desacelerar a sua empolgação, desacelerar a parte sentimental, a parte emocional da coisa e ter alguns critérios e ter alguns pontos de atenção para você definir se essa pessoa vale a pena ou não. Não é só um ponto, são vários pontos. Eu vou trazer alguns aqui para ajudar vocês, tá? Só que é muito importante, a gente não pode esquecer disso, é muito importante que a gente já tenha uma visão de alto valor nosso, tá? Inclusive, quem já se inscreveu na imersão, quem tá lá no grupo esperando, na terça-feira vão abrir as vagas, tá? E na terça-feira de manhã vão abrir as vagas, vai ser um valor bem acessível para essa imersão, que vai ser o sábado todo, tá? Sábado da parte da tarde e vai ficar gravada, tá bom? As informações depois eu entro lá no link da bio que tem, tá? Então tá, vai ser uma imersão realmente para você fortalecer, para você se enxergar com mais alto valor. A gente vai trabalhar autoestima, bloqueios, conquista, estratégias de comunicação, vão ter convidados também, vai ser bem legal essa imersão, tá? Vai ser um valor bem acessível. Amanhã a gente já vai liberar o valor para vocês, tá bom? Então vamos lá. O que a gente precisa pensar sobre ficante? Ficante, como eu falei na live, quando eu estava falando como lidar, é uma pessoa que ainda não foi eleita. Ela não pode ter sido eleita se ela ainda está em uma fase de análise ou se você conheceu há pouco tempo. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta, né, dizendo que a pessoa já estaria apaixonada no primeiro encontro e se isso era normal. Quanto menos a gente trabalha a nossa percepção de valor, é comum que a gente fique encantado por questões muito irrelevantes no longo prazo. E eu vou te explicar o porquê. Quando a gente ainda não definiu esse nosso alto valor, não trabalhou a nossa autoestima, não corrigiu alguns detalhes, não trabalhou alguns bloqueios, a gente tende a acreditar que pessoas X, porque elas têm uma característica que é interessante, por exemplo, ele tem uma profissão de status. Eu já vi, né, eu já atendo há muito tempo, eu já tenho muitos alunos, eu já vi isso muitas vezes. A pessoa, ela se encanta por um status, ela se encanta porque é o chefe, ela se encanta porque tem uma profissão que ela não conseguiria ter. E eu já vi pessoas encantadas por isso. Ela está de fato apaixonada? Não, ela está numa projeção. Ela está numa carga emocional ali que se afinizou naquele momento, que ela sentiu uma compatibilidade com algo que ela esperava no futuro, mas é só um ponto que ela conseguiu analisar. Por quê? Porque foi um encontro, ou nem um encontro. Tem pessoas que se apaixonam por algum critério X que é relevante. Ele é rico. Amanda, isso acontece? Acontece. Tem pessoas que nunca me relacionei com um rico. Ele é rico, eu não tenho um baixo valor interior. A pessoa começa a se encantar porque ela compatibilizou ali alguma coisa que seria importante para ela e ela gostou. Aparência. Às vezes a pessoa ela se encanta ali pela aparência. Então a pessoa tem uma aparência muito legal e ela gostou. Ou a pessoa esnobou, né? Que é muito comum para essa galera
que não tem uma percepção de alto valor. Então, normalmente as pessoas elas escolhem um ponto que, como ela tá ali com autoestima meio problemática, ela não se enxerga com alto valor, ela vai se encantar por um ponto. E muitas vezes é aí onde mora o grande perigo. É aí onde ela começa a se afundar. E se afundar no sentido de quebrar a cara emocionalmente. E depois vai ficar choramingando que de novo não dá nada certo para ela. Então, quando a gente pega esse tipo de análise por um ponto e fala que em um encontro a gente já está dando a nossa vida de bandeja para um ficante ou para pessoa que nem é ficante, porque às vezes é um beijo, né? É um beijo, não tem nada ali. Ou 2 beijos ou 3 beijos que seja, mas que não houve toda uma troca, que não houve um conhecimento, que não houve uma análise. O que vai acontecendo nesse caso? Você automaticamente não percebe, tá? Isso normalmente é inconsciente. Mas você vai entregando a sua vida de bandeja para uma pessoa que ainda não foi eleita. E se você começar a avaliar, que é esse o meu objetivo com essa live, que você comece a ter essa clareza, abaixar um pouco essa emoção, abaixar um pouco essa empolgação por um fator que essa pessoa tenha. Então, ele é muito seguro, aí você já se encantou. Ele é muito marrento, aí você já se encantou. Ele é muito independente, você já se encantou. Ele é muito bem-humorado, aí você se encantou. Ele é muito disputado, aí você se encantou. Pode acontecer? Pode, gente. É muito comum, inclusive. Tem pessoas que você pergunta, eu acho engraçado isso. Você pergunta assim, por que você tá tão apaixonado por essa pessoa? Ela não sabe nem te dizer. Seríssimo. Ela não sabe nem te dizer por que ela tá apaixonada pela pessoa. Porque foi uma coisa tão que ela foi levada por uma emoção, por um calor de momento, por algo que ela sentiu, que ela automaticamente não percebe que ela está sendo levada por uma emoção. E o que vai acontecer com ela? Ela vai quebrar a cara, muito possivelmente, tá? Inclusive, esses dias também eu recebi numa caixinha uma pessoa falando assim, que não mandava no coração. Como é que ela iria fazer, superar, não sei o que, se ela não mandava no coração? E essa é uma imbecilidade que a gente acredita grande parte da vida. Eu já devo ter falado essa besteira aí por centenas de vezes, né? Que não mandava, que eu não escolhia, que eu estava apaixonada por alguém que eu não escolhi. E a grande verdade, gente, é que inconsciente ou não, ou conscientemente, a gente escolhe sim essas pessoas. E essa escolha, ela vem normalmente de uma forma que a gente não sabe nem explicar quando a gente não percebe o nosso valor. É igual o famoso se apaixonar por quem faz mal, por quem não quer, por quem tá com outra. Se apaixonar por quem, enfim, não dá possibilidades, não tem reciprocidade. A pessoa não sabe nem te explicar. Chega a ser engraçado, né? Você pergunta assim pra pessoa, mas por que você gosta tanto dele se ele, não tá nem aí pra você? Não sei. Entende? Como é complicado? Por quê? Porque ela determinou que ela não teria escolha, deixou essa emoção, essa primeira impressão ou essa sensação de que essa pessoa tem ali algo que ela precisa, só que ela não avaliou detalhes. Ela não realmente olhou para aquela pessoa como alguém que teria que passar por análises e não alguém que simplesmente ela decidiu que deveria ser a pessoa. Porque a gente tem poder. Esse é o grande ponto. Nós temos poder. Dizer que você não tem poder sobre a sua vida é ter lá 12 anos de idade, tá na sua adolescência, né? A sua primeira paixonite, né? A nossa primeira paixonite é muito comum, realmente. A gente se conectou. Eu lembro que minha primeira paixonite era com o menino mais arteiro da sala, assim. Eu tive um amor platônico pelo menino mais bagunceiro. Ele era o Dema, assim, me zoava, né? E eu me encantei por esse menino. E naquela época era muito comum a gente, quando a gente é novinho, a gente se encantar por uma pessoa,
a gente não saber explicar e às vezes é uma tranqueira nessa época de adolescência. Só que quando a gente começa a ser adulto, quando a gente começa realmente a entender a vida como ela é, ver que a gente tem que ganhar maturidade, ver que isso aqui não é uma brincadeirinha, né, que a gente vai levando, porque se a gente deixa tudo de forma automática, a gente vai começando a ter um monte de resultado ruim. Então, quando a gente percebe que realmente nós somos adultos com potencial, com poder de escolha, é que a coisa realmente começa a acontecer de uma forma mais madura. Porque a gente não pode ficar repetindo esses discursos, depois aí que você passa dos 15, 18, vai que você passa da sua adolescência, ficar nesses discursos que você não tem o poder, que você não tem o controle, é realmente regredir. Você vai regredir a sua vida. Tem pessoas com 30 anos regredidas, 40 anos regredidas. Não tem papo de mulher ou de homem. Tem papo lá de criança, né? Tem pessoas que você fala 7 anos de idade, essa pessoa não é possível. E a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos essas pessoas, porque é muito fácil a gente entregar tudo na mão do destino e falar assim, ó, não mando no meu coração. Este daí foi o meu escolhido, este foi o meu eleito e não há nada que eu possa fazer. Não, tem o que você possa fazer. E aí é onde entra, né, que é até o tema dessa live, o que você precisa fazer após perceber, se dar conta que você não é mais um adolescentezinho apaixonado, encantado, e que agora você realmente tem que avaliar, você tem que ter critérios, você tem que pensar no seu futuro. Se realmente é uma relação que você quer séria, eu acredito que sim, né? Por isso que você tá nessa live, é isso que você quer analisar. Então, gente, eu só pedi pra vocês, estamos quase batendo 2.000 pessoas. Vamos compartilhar aqui com os amigos no balãozinho? Pra gente bater 2.000, vai? Bora lá, vem aqui, na setinha e compartilha com seus 10 primeiros amigos aí, vai? Enfim, tô vendo os comentários aqui de vocês. Enfim, então tá. Depois que eu entendi que eu sou um adulto, que eu vou precisar agora analisar futuramente a questão e que se eu ficar preso em pessoas incompatíveis, o que vai acontecer comigo? Eu vou quebrar a cara, eu vou viver frustrado, eu vou sentir que a minha vida amorosa não flui, não anda. E por que isso acontece muitas vezes? Porque a gente fica paralisado em uma pessoa. E vou dizer uma coisa, talvez você esteja nessa live aqui querendo saber se o ficante tem futuro, mas às vezes você já sabe que não tem. Tem pessoas aqui nessa live que entraram aqui para saber se o ficante tem futuro, mas no fundo elas já sabem que não tem. Elas já sabem disso, só que a gente não quer aceitar muitas vezes, porque exatamente a gente teve esse amor juvenil, essa coisa meio adolescente, meio, o meu coração amou e agora eu vou ficar aqui, estou preso, e não consegue sair dessa situação. E isso é muito comum. Então, se você já é essa pessoa que no fundo sabe, já analisou umas coisinhas aí, você não é bobo, você sabe também que tem umas pessoas aí que não seriam pra você, mas no fundo você ainda tá se enganando, ainda não chegou o seu momento de aceitar. E talvez seja nessa live que você vai aceitar. Eu vou ficar bem feliz se essa live te servir pra realmente encarar a realidade e não ficar se enganando. Porque eu não quero ninguém perdendo tempo, eu falo muito isso. Eu não quero ninguém perdendo tempo na vida amorosa. Não quero. Quero que você consiga analisar. Tem futuro, não tem futuro e pronto, tá? Então, o que a gente precisa avaliar se uma pessoa tem futuro ou não? Primeira coisa, tô vendo os aluninhos do CDD. Já CDD, né? Deixa eu falar uma coisa, alunos do CDD e alunos de outros cursos, enfim, pode participar da imersão, tá? A imersão não vai ser conteúdo repetido, vai ser um conteúdo bem legal, com participações, vão ter técnicas diferentes, vai ser bem legal a imersão. Não percam, tá? Inclusive eu vou falar de conquista, que é algo que vocês me pedem muito e eu acho que conquista vai ajudar aí, que tem bastante gente solteira. Então façam a imersão, vai ser um valor muito acessível, muito. Esquece o valor do CDD, é um valor bem acessível porque eu quero bastante gente, tá? Então tá.
Amanhã eu vou liberar o valor, tá? Amanhã já vai ter aqui. Acho que depois da live. Depois da live eu já vou colocar o link pra vocês verem. Já vou falar logo. 97. Boca do céu. Vai ser 97 a imersão, tá? Se comprar na terça-feira. Depois, segundo lote, 147. E a imersão vai ser sábado, tá? É isso. Então, voltando aqui, vamos avaliar. O que a gente vai avaliar no nosso ficante? A primeira coisa é saber o que eu quero pro meu futuro. Amanda, isso é óbvio. Tem pessoas que não é. Tem pessoas que não é óbvio. Acreditem se quiser. A pessoa que nunca sentou para organizar a vida dela, para pensar sobre a vida dela, e podem ter pessoas aqui que nunca sentaram para pensar sobre as vidas delas, é importante que você faça isso agora. Esse é o seu momento. Essa live é o seu momento de fazer isso. Cara, eu preciso saber o que eu quero para o meu futuro. E tem coisas que você já deve saber, que é uma família, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. E tem as coisas que você tem que reparar. Eu iria dar certo com uma pessoa, vamos supor que você está conhecendo uma pessoa. Eu iria dar certo com alguém mulherengo? E eu sei que tem gente nessa live que provavelmente tem algum ficante assim. Mulherengo. Não deixa isso escondido. Baladeiro. Tá deixando tudo bem claro. Ou uma pessoa extremamente fechada. Uma pessoa que é extremamente fechada de comunicação, que não compartilha muitos sentimentos. Avalia. Eu iria funcionar no meu futuro com alguém, vamos supor, que não quer ter filhos? Com alguém que, de certa forma, não me trata com respeito? Olha, chegamos nos 2.000. Vamos fazer o print? Print. Obrigada, gente, quem compartilhou. Então, eu começo a pensar com quem eu funcionaria e com quem eu não funcionaria, de uma forma muito honesta. Eu lembro quando eu comecei essa minha fase solteira, que eu fiquei com pessoas e tudo mais, eu lembro que eu não tinha esse cuidado, eu não tinha essa preocupação de saber se as pessoas que eu ficaria tinham afinidade ou não com o que eu queria para o meu futuro, porque era uma fase ali. Depois que eu comecei a amadurecer, que eu falei assim, cara, eu preciso entender o que vai me dar problema me relacionar e o que não vai me dar. A primeira coisa que a gente precisa avaliar para saber se tem futuro é se é uma pessoa disposta a crescer, se é uma pessoa disposta a querer, de certa forma, se reconstruir em alguns aspectos. Como que essa pessoa recebe feedbacks? Isso é importante. Como que essa pessoa me trata? Como é que eu me sinto ao lado dessa pessoa? Quando a gente começa a fazer uma avaliação mais metódica, então, por exemplo, né? Eu acho que eu já contei em alguma live aqui. Teve uma vez que eu fiquei encantada por um médico. Status, né? Aquela coisa, eu queria ter feito medicina quando eu era criança. É isso. E comecei a me encantar. Só que a pessoa, nitidamente, não tinha questões compatíveis futuramente comigo. Não tinha, não demonstrava, de certa forma ficava bem claro, assim, as diferenças, eram gritantes. A frieza, a forma de encarar. E mesmo assim eu ignorava. Por quê? Porque eu estava na adolescência, na imaturidade, cismando com um fator. Sendo que o que a gente precisa fazer na nossa vida? A gente precisa levar em consideração, sim, o quanto essa pessoa, isso já aconteceu inclusive até com alunos, pacientes, enfim, tá vendo que a pessoa é da balada. A pessoa, a primeira oportunidade, ela está na balada. Mas você acha que essa pessoa, quando ficar com você, ela te troca, ficando com você, ela te troca pela balada. E não é uma, não é duas, já aconteceu, né? De eu ver alunos, pacientes, enfim,
que tá ali, a pessoa ela é trocada, né? Não gosto nem dessa palavra, mas assim, nitidamente, a outra pessoa facilmente vai fazer isso. E a gente tem que ter esse cuidado de avaliar. E agora eu vou te dizer uma coisa. Ah, Amanda, a gente vai fazer essa avaliação e se não ficar ninguém? Porque vão ter defeitos. Esse é o ponto que eu quero chegar. Essa avaliação não é para você não relevar nenhum defeito. Muito pelo contrário. É para você já saber o que lá na frente pode dar muito certo, pode dar muito errado, o que você vai precisar conversar sobre, o que você vai precisar alinhar. Não significa que você avaliar algo é definitivo para você não insistir, para você não tentar. A única coisa que precisa ter é reciprocidade, tá, gente? Reciprocidade, não digo nem a mesma reciprocidade, mas assim, tem que ter um mínimo, né, de entrega ali. Porque se você tá com alguém que não tem, que assim, tem zero interesse em realmente estar com você, porque, vamos lá, né, gente, a pessoa que some e aparece daqui 3 meses, né, porque tem ficante que é assim, some e aparece daqui 3 meses, e você tá colocando isso como algo super ok, não é ok. Não é, tá? Isso daí você já tem que avaliar. Agora, assim, tem pontos que a pessoa vai ter, mas não significa que ela não tem como aprimorar, não tem como melhorar. E o mais importante, mas assim, o mais importante disso tudo, essa análise, só pelo fato de você começar a avaliar, ao invés de se entregar de bandeja, olha só, presta atenção, grava isso, anota. Só o fato de você ter esse pensamento de avaliar, ao invés de entregar a sua vida de bandeja, automaticamente, mas automaticamente, o seu valor ele sobe um pouco, tá? É batata. Por quê? Você vai mudar essa energia desesperada que se apega a um fator, a uma qualidade da pessoa e já se entrega, igual eu contei esse meu exemplo e tem vários outros, para começar a mudar a sua mentalidade, para uma mentalidade que realmente vai começar a avaliar. Certo? Só o fato de você mudar essa chavinha já é meio caminho andado para você. Por quê? Porque as pessoas, elas sentem quando elas precisam sim entrar nos seus critérios ou quando é tudo muito fácil, é tudo muito entregue. E eu não tô falando de dificuldade por joguinho. Não! É porque realmente tem que ter uma avaliação. A avaliação não é joguinho, não. Avaliar uma pessoa não é joguinho. É básico. Básico. Imagina. Como é que você vai ficar presa numa pessoa que nitidamente está te mostrando que vai te dar problema? Entende? É uma avaliação necessária que as pessoas têm que ter. Como essa pessoa me faz sentir. Ora, se o meu ficante já me deixa aflita, desesperada, preocupada, mal, imagina quando virar namorado. Se essa pessoa não me passa a mínima sensação boa, como é que eu vou seguir nisso aqui? Se eu seguir, eu estou assumindo o risco de ter problema. Mas essa avaliação, ela é necessária. Porque senão a gente fica nesses discursos. Ah, eu não mando no meu coração, eu não escolho. Você escolhe. Esse é o ponto. Tem alguém aqui nessa live que ainda tá nessa, que não escolhe? Você não escolhe quem inicialmente você vai se sentir atraído. Por quê? Porque tem questões inconscientes. Mas conforme você tá avaliando, você escolhe. Ah, Amanda, eu tô vendo, porque eu sei que tem gente aqui nessa live que vai dizer assim, eu já sei que não tem futuro. Mano, isso aí eu já sei, já entrei nessa live, já sei que não tem futuro.
Isso significa que eu vou conseguir sair? Não. Que é o que eu falei desde o começo da live, né? Que inclusive é o que a gente vai trabalhar na imersão. Se eu não tô fortalecido, na imersão a gente vai trabalhar muito isso. Poder pessoal, empoderamento, autoestima. Porque se eu não tô fortalecido, eu acredito que eu não tenho escolha. Por que eu acredito que eu não tenho escolha? Porque de fato eu não consigo dizer não, eu não consigo sair fora, eu não consigo tirar essa pessoa da minha mente. Eu não consigo, eu fico preso a ela. Mas até aí é o processo de cada um. Eu já fiquei presa também emocionalmente a algumas pessoas porque eu não conseguia sair, não tinha essa força para sair. Só que a gente tem que admitir que a gente está escolhendo. A gente está escolhendo. Quando você não faz uma escolha de sair de uma relação que você sabe que não tem futuro, que você já tem todos os sinais que não tem futuro, que muitas vezes não tem nem reciprocidade. Quando você está neste mesmo lugar, você está escolhendo. Esse é o discurso da pessoa madura. Não do adolescente, da criança, que diz que ela não escolhe o que alimentar no coração dela. Ó, esse comentário é bom. Eu fico presa, mas não deixo de ficar com os outros. Mas não adianta muita coisa, porque se você tá se sentindo mal por conta desse, e eu posso falar por experiência própria, se você tá se sentindo mal por conta de uma pessoa, mesmo que você saia, que você se divirta, que você... A maior parte do seu dia é ter a sua energia sugada por essa pessoa. E quando você tem energia sugada por uma pessoa, você está, de certa forma, em um caminho que não vai te ajudar. Mesmo que você conheça outras pessoas, não vai fluir na possibilidade que poderia. Por quê? Porque você ainda não está conseguindo fazer essa limpeza, tá? Então, é muito importante que a gente tenha uma mentalidade de avaliação. E não é por mal, eu vou virar uma psicóloga. Não vai virar uma psicóloga. Não é porque você tá avaliando uma pessoa que você tá sendo uma psicóloga. Mas se você tem um mínimo de respeito por você, pelo seu tempo, se você se valoriza, se você enxerga o seu valor, você tem que ter um mínimo de critério sobre quem deve ficar. Porque é inadmissível, olhando, né? Pra mim, olhando é inadmissível ver pessoas cheias de potencial, pessoas incríveis, pessoas boas de verdade, pessoas com características assim únicas, maravilhosas, que estão presas a pessoas que nem querem elas. Nem querem. Não querem saber. Não levam a sério. Não tem respeito. Não faz você se sentir bem. Enxergar isso é muito ruim, porque quando eu consigo ver realmente isso, né? Porque normalmente a pessoa não vê, mas eu consigo ver porque eu tô de fora e porque eu já tenho muita experiência nisso, chega a querer dar vontade de pegar a pessoa e falar assim, você não tá enxergando? Só que eu sei que ela não está. Por isso que eu faço essas lives. Mas é muito triste e é muito comum pessoas que infelizmente não conseguem sair desse tipo de situação, porque elas não têm o mínimo de cuidado com elas mesmas. Elas não têm respeito por elas mesmas. Elas aceitam pessoas que de certa forma não têm nenhum cuidado, não têm nenhum respeito, não tem nenhum interesse realmente de estabilizar, mas fica perdendo o tempo e a energia e escolhe não fazer nada, né? O que a gente não pode é escolher não fazer nada e ficar ali naquela história, porque aí você dizendo que não manda no seu coração ou não, seus resultados vão ser ruins. Não adianta você achar alguém para culpar.
Não adianta você culpar o universo. Não adianta ficar com esse discursinho que você não manda e não tem controle sobre o que você sente e sobre o que você alimenta. Não adianta. Por quê que não adianta? Porque você vai estar infeliz. Ou seja, o que adianta eu ter um discurso bonito, ter uma justificativa? Ah, porque é o universo. Ah, é porque essa pessoa ela é irresistível. Ah, é porque isso. Se a minha vida tá uma droga, o que vai adiantar a justificativa? Eu preciso de ação. Eu preciso querer sair daqui. Eu preciso buscar formas de me fortalecer, tá? Na imersão a gente vai fazer muito isso. Na verdade, eu fiz direcionada a isso, para chacoalhar essas pessoas que não enxergam o valor que elas têm e ficam aceitando menos do que elas merecem. E por isso, é exatamente por isso que elas não encontram a pessoa que realmente poderia ter uma relação da forma que ela quer. Não teria como ela encontrar. Não, a conta não fecha. Porque a pessoa que ela é hoje, internamente, não dá para ela encontrar o tipo de pessoa que ela considera interessante. Então, gente, o que nós precisamos nessa avaliação? Nós precisamos saber o que é importante para nós. Coisas que eu diria para você avaliar, né? Normalmente, características de personalidade. Então, assim, né? O que eu avalio no Ocimar, que tá comigo? Quais são as características de personalidade dele? Ele é muito família. Ele é uma pessoa que, se eu precisar, se eu pedir um remédio, se eu fazer qualquer coisa, ele está ali disposto. Ele é uma pessoa que, quando eu dou feedbacks, ele escuta. Ele é uma pessoa que é fechada, e por ser fechada, eu já sei que a gente pode ter problemas de comunicação. Tô dando alguns exemplos, tá? Então, quando eu avalio algumas características de personalidade, de jeito, de postura, eu vou vendo se isso faz sentido para mim. Se isso me faz bem ou se isso me faz mal. Porque o que faz bem para mim pode não fazer bem para você. E o que faz bem para mim e o que não faz bem para mim pode fazer para você. Eu não sei que tipo de características você procura para sua vida. Tem pessoas que se dão super bem com pessoas tímidas, pessoas extremamente tímidas. Elas até preferem. Tem pessoas que gostam de pessoas engraçadas, elas se sentem bem com pessoas bem-humoradas. Entende? Eu não sei aonde o seu calo aperta ou não, mas eu diria para você avaliar. A palavra-chave é essa. Eu tenho que olhar para o que eu quero, para o que é importante para mim e ver se isso que o outro me traz faz sentido ou não. Ora, se eu quero uma relação recíproca e essa pessoa me procura uma vez por ano, né? Tô exagerando, mas uma vez por mês, e eu quero uma relação recíproca, a conta já não fechou, né? Vai dizer que fechou. Então, é muito básico, entende? É muito básico, mas por que a gente não consegue? Por conta desse baixo valor que a gente tem. Porque a gente se conecta com o que não é recíproco, com o que é pouco. A gente não entende que a gente merece mais e que a gente tem capacidade para mais. Por quê? Porque o nosso valor, ele ainda está baixo. A forma que a gente se enxerga ainda não é boa. A nossa autoestima ainda tem coisas a serem corrigidas. E eu posso te garantir, se você está tendo problemas de ficar em relações não recíprocas, não consegue superar, a pessoa já terminou faz tempo, quer nem saber de você, não consegue superar, a pessoa tá com outra, não consegue superar, o ficante tá dando todos os indícios que não te quer, ou que tá com outras meninas também, você não consegue se desencanar, a pessoa já te disse com todas as letras que não quer nada sério. Esse é clichê, esse aí é padrão, né? A pessoa que tá te dizendo que não quer nada sério, fala toda hora, escreve no outdoor e você não consegue se desconectar. Posso te garantir, tem coisas e muitas a serem ajustadas aí dentro.
Tem que trabalhar autoestima, insegurança, bloqueios. Vai precisar trabalhar. Empoderamento, poder pessoal, poder de escolha, tá? Beijo no coração de vocês e até!